Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lisandra Soave e hoje vamos dar continuidade ao assunto Guerras Púnicas com o terceiro vídeo, falando sobre o filme Hannibal, o Invencível, de 1960, do diretor italiano Carlos Ludovico Bragaglia. O filme traz o ator Victor Mature no papel de Hannibal. É um ator que já fez vários filmes nesse mesmo estilo épico, né? Do estilo espada e sandália. Então, é um ator que já tem bastante experiência nesse tipo de filme. O filme, então, tem a pretensão de exaltar a figura de Hannibal, narrar os fatos mais importantes da vida dele, principalmente os mais gloriosos, tá? Então vai pegar a fase da vida da Segunda Guerra Púnica, né, na verdade, que foi a que ele comandou, mas vai pegar mais ali as batalhas que ele venceu, né, ali o período áureo da sua estadia ali perto de Roma. O filme também vai trazer uma pitada de romance, tá? Vai trazer ali algumas coisas com personagens fictícios, mas não é nada que vai tirar ou comprometer o aspecto histórico da obra. Então ele começa ali em 218 a.C., dá uma breve contextualizada ali na situação, né? Depois inicia o filme então lá no Senado romano. Eles já sabem que os senadores, né, já sabem que Hannibal está querendo cruzar, quase cruzando os Alpes ali, mas um dos senadores, discursando, ele fala que não, que eles jamais conseguiriam um feito desse, mesmo se conseguisse, que os soldados iam chegar tão cansados que rapidamente os romanos iam acabar com eles, né? Então ele minimiza, tem ali um certo otimismo. Já o senador Fábio Máximos, que vai ser o antagonista direto do Hannibal nesse filme, fala que não, que tem que tomar cuidado, porque ele não quer ter esse otimismo todo, né? Fica um pouco mais preocupado. E aí eis que chega um mensageiro falando então que o Hannibal realmente conseguiu cruzar os Alpes, e que os soldados romanos que estavam lá para defender as fronteiras saíram fugidos, né, saíram correndo e tudo mais. Então já começa aquela preocupação. E aí mostra realmente como foi essa travessia do exército cartaginês com os elefantes, né, todos os mercenários, que foi muito difícil, houve muitas perdas. O filme passa um bom tempo mostrando essa trajetória, tá? Ali nos Alpes, o frio que eles passaram, e quando finalmente eles encontram a resistência de uma tribo gaulesa, e que dá um certo trabalho. Eles até falam, lá no Senado, eles falam, só quem está segurando ali, quem está oferecendo resistência é o Rotárius, que seria então o chefe, né, ali dessa tribo, e até que o Rotárius vai até Hannibal e propõe uma aliança. Ele fala que ele vai liberar a passagem para o exército de Hannibal se ele tiver a supremacia ali entre as tribos da região. Aí eles, né, entram num acordo, e eis que Hannibal finalmente chega ali nas proximidades de Roma e monta o seu acampamento. Aí então começa a parte mais romântica da história, porque ele fica sabendo que a sobrinha do Fábio Máximos, a Silvia, está numa casa ali próxima, numa casa de veraneio do Fábio, e seria uma moeda de troca muito valiosa. Então ele vai até lá, eles sequestram ela junto com o primo, o filho do Fábio Máximos, que é o Quintílio, um jovem de 20 anos, vivido pelo ator italiano Terence Hill. A Silvia é vivida pela atriz americana Rita Gunn. Então o Hannibal sequestra ela, né? E não revela sua identidade, e ela fala, não, porque esse Hannibal é um monstro, porque ele é um bárbaro e tudo mais. E ele fala, nossa, realmente, se eu ouvisse você falando essas coisas dele, nem sei o que ele faria com você. Dá uma brinca ali com ela, né? E depois, então, ela tá ali no acampamento de refém, mas bem tratada, ali numa tenda e tudo mais. E aí ele convida ela para jantar. Quando ela vai ao jantar, ele descobre que era ele mesmo e tudo. Aí eu fico uma cena assim, né? Ela fica constrangida e bastante revoltada com ele.
Mas aí ele resolve, ele convida ela para jantar, né? E trata com muito cavalheirismo, muita gentileza e tudo, e fala que quer apresentar o acampamento dele para ela ver como que esses bárbaros, esses monstros estão na verdade vivendo, que eles estão ali bem instalados. Então o filme aproveita também para mostrar esse aspecto histórico, né? Para mostrar quem são os aliados dele, né? Que são os numídios, os líbios, os hispânicos e os cartagineses. Aí ele fala para ela que na verdade ela não está sequestrada, que ela está lá como convidada e que ela fala, não, se eu fosse convidada eu poderia ir embora, né? Um convidado pode ir embora a hora que quiser. Eu falei, não vou deixar você sair à noite com tantos soldados ali pelas estradas, mas pela manhã você vai ser levada de volta, né, para sua casa, e eu queria só que você levasse uma mensagem para o seu tio, uma mensagem de paz, para a gente negociar a paz, né, ou no caso ali uma rendição. Aí, nisso então, no dia seguinte, ela é levada embora, ela e o Quintílio, né, que ele também tinha sido sequestrado junto com ela. E o Quintílio, ele é primo dela, né? Mas ele tem uma certa paixão por ela, sabe? Ele é apaixonado por ela, ele se sente ali enciumado com o relacionamento dela com o Aníbal, que até então é de apenas, assim, um relacionamento, assim, amistoso, sabe? Assim, apenas um negócio bem diplomático mesmo. E o Aníbal manda para ela, através de um mensageiro lá para casa dela, um anel para que ela usasse quando ela precisasse falar com ele e também para a segurança dela. Mas logo então tem a primeira batalha do filme, que é a Batalha de Trébia, que foi no ano de 218 também, antes de Cristo, né? E depois dessa batalha, os romanos saem derrotados, né? E então ela usa a mensagem do anel e pede para falar com ele, e aí nesse encontro com ele, ela tenta negociar a paz. Então fala, se você tinha proposto a paz, ele fala, não, a essa altura do campeonato já não tem mais jeito, né? Agora as batalhas já começaram, agora não tenho mais como negociar a paz nenhuma, né? Depois dessa batalha de Trébia é mostrada a outra batalha de Trasimeno. E na batalha de Trébia o Aníbal ele tem o problema no olho, que não mostra como foi, né? Se foi em combate ou se foi uma picada de inseto no pântano, né? Como alguns registros falam. Mas ele já demonstra então esse problema no olho, que ele acaba perdendo a vista. E então depois da batalha de Trébia tem a batalha de Trasimeno, que também acaba com os romanos convocam ali todos os homens da cidade entre 15 e 50 anos para se alistarem no exército, porque eles já estão ficando sem soldados. Então é mais uma grande derrota para os romanos ali. Depois dessa batalha de Trasimeno vem a última batalha mostrada no filme, que foi a Batalha de Canas. Eu acho que foi a pior para os romanos, né? A mais terrível, a pior derrota para eles. Ali no Senado romano eles estão decidindo quem serão as novas lideranças do exército também, né? Tentam ali mudar de estratégia, e todo o tempo o Fábio Máximos propondo uma solução assim de desgastar, de não atacar diretamente, mas tentar desgastar o exército de Aníbal. Mas até então eles não levam isso em consideração e colocam 2 generais para comandar os exércitos romanos. E esses generais não se dão, tá? Eles se odeiam entre si ali, então, e o Aníbal fica sabendo disso e fala, não, vamos usar isso a nosso favor, porque geralmente quando existe esse tipo de conflito interno, acontece falta de comunicação, muita desorganização. Então ele percebeu aquilo como uma fragilidade do exército adversário e não deu outra, né? Rapidamente ele conseguiu, com a estratégia dele militar ali, ele conseguiu uma grande vitória na Batalha de Canas. Depois disso, então, a Sílvia vai definitivamente para o acampamento de Aníbal para ficar com ele, sabendo que se caso ela fosse recuperada, né, por Roma, pelos romanos,
a penalidade pela traição, né, a traição à sua pátria seria a pena de morte, uma morte horrível, ela seria enterrada viva, mas ela vai consciente dessa penalidade, né? E ela está lá então no acampamento com Aníbal. Eles estão celebrando a vitória, né? Estão celebrando a vitória da Batalha de Canas. E eis que chega a ex-esposa de Aníbal. Ele tinha sido casado. Essa esposa aparece como uma cartaginesa, porém, na vida real, a esposa de Aníbal teria sido uma espanhola. E ela chega então com o filho pequeno deles. Já começa, né, isso do meio para o final, já no filme, ele já tinha pedido para o seu irmão Asdrúbal voltar para Cartago para pedir reforços. O que acontece? Os romanos, eles também começam a usar a tática de bloquear a chegada, cercar ali o acampamento, não deixa que nada consiga chegar, né, de abastecimento de recursos, suprimentos, né? Então eles vão ficando assim sem nada, até soldados vão morrendo, precisam ser repostos, né? E então ele manda o Asdrúbal para voltar para Cartago para buscar esses reforços, mas o Asdrúbal, aí essa esposa chega antes, junto também de um outro general que era aliado do Aníbal, o Marrabal, que é um general assim, que é da confiança de Aníbal, porém deu um certo trabalho, sabe? Porque ele discordava muito do Aníbal, principalmente na questão de entrar logo na cidade de Roma, invadir a cidade, que foi a grande hesitação de Aníbal, né? Então ele entrava sempre em conflito e esse Marrabal, ele volta também junto com essa ex-esposa, falando que a situação de Aníbal em Cartago não está boa, porque eles já estão descontentes, que está ficando muito tempo lá, e que eles estão mandando Asdrúbal com apenas 4.000 soldados, que era muito pouco ali para o que ele precisava, né? Então ali já vai começando a derrocada de Aníbal, né? Já vai começando o desgaste. E a Sílvia, então, quando vê a ex-esposa, se sente enciumada e volta. Ela mesma resolve voltar para casa, sabendo que ela vai enfrentar ali o julgamento, né, a pena de morte. O Aníbal até tenta ir atrás dela, mas não consegue, ela está determinada a voltar. E aí, na volta dela, realmente, ela é encaminhada ali para a sua pena, né, o cumprimento da sua pena. E o tio dela, o Fábio Máximo, sente ali compaixão por ela, não consegue, não tem nada que ele possa fazer para salvá-la, que realmente o delito foi muito grave, mas ele pelo menos oferece para ela o veneno para ela tomar e abreviar, né, essa passagem, porque assim, a penalidade em si seria muito pior, né? Então ela toma o veneno e acaba morrendo. E o Aníbal ali fica muito chateado, aí então começa a mostrar como que vai ser o futuro dele, que ele ainda vai lutar em muitas batalhas, em muitos lugares, né, diferentes, e assume então o Fábio Máximos, que aí nesse momento o Fábio Máximos passa a ser o conselheiro do exército, né, e suas opiniões passam a ser levadas em consideração, que é a questão de realmente esgotar ali o acampamento, né? Não deixar que nada chegue, fazer um cerco e tentar desgastar ao máximo, e que é o que vai acontecer nas próximas, né, nos próximos eventos ali da guerra, até que o Cipião africano vai então para Cartago, para a África, né? Mas isso não é mostrado no filme. Realmente ele para ali na Batalha de Canas, tem essa coisa com a Sílvia, né? Essa tragédia ali com a Sílvia, e só fica assim no ar os eventos futuros com Aníbal. Tá bom? Então esse é o filme, é um filme bem legal, já tinha assistido, já escrevi isso no meu blog. Todas essas informações estou deixando no meu blog, filmeshistóricos.blogspot.com.br. Inclusive eu estou aqui consultando o blog para servir como roteiro do vídeo. Como eu disse no meu último vídeo, o Aníbal, apesar dele ter sido derrotado na Segunda Guerra Púnica,
ele entrou para a história como um brilhante estrategista, então ele sempre é mencionado em várias obras literárias, né? Ele entrou realmente, virou uma lenda, né? E eu tenho aqui um livro chamado 100 Grandes Líderes, os homens e as mulheres mais influentes da história, que traz o Aníbal na categoria de comandantes militares, tá? É um livro que está dividido em estadistas, comandantes militares, líderes religiosos, reformistas, libertadores nacionais, revolucionários, exploradores e industriais. Então ele pega as 100 maiores personalidades e Aníbal então consta na categoria de comandantes militares. Outro livro que fala sobre Aníbal também é O Príncipe de Maquiavel. No capítulo 17, que ele vai falar sobre aquela questão se um rei, né, ele é melhor que ele seja amado ou odiado, se ele não puder ser os dois, então que ele vai falar não, que é melhor ser odiado e tudo mais. Esse discurso do Maquiavel é bem conhecido, mas ele fala que aqui o título do capítulo é Da Crueldade da Piedade e se é melhor ser amado que temido ou o contrário. Então aqui ele fala, né, que o Aníbal foi bastante cruel, terrível, mas que sem isso todas as outras qualidades não teriam sido suficientes. Então que ele realmente precisou ser temido, enquanto que o Cipião, que foi quem venceu a guerra, que teve, né, uma atuação assim irreparável, foi muito bonzinho, foi muito complacente e acabou perdendo ali o respeito dos seus soldados, teve muitas revoltas entre os próprios soldados, então esse excesso de complacência fez com que parecesse que ele inclusive estava se unindo e se corrompendo, né, cometendo algum tipo de corrupção por estar sendo bonzinho demais com quem foi seu adversário. Então fica aqui o Maquiavel, né, gente? É isso aí. Então fica essa questão aqui, Aníbal também citado por Maquiavel. Tá bom, gente? Então sobre esse filme era isso. Eu pretendo voltar com o próximo filme, que é Cipião Africano, que continua então a Segunda Guerra Púnica e vai até o desenrolar, o desfecho dela, né? Trazendo então a figura de Cipião, que foi muito importante, não foi mostrado nesse filme. E tem outros filmes também tangenciais, O Cerco de Siracusa, que eu quero trazer também. Mas eu vou trazer então um filme em cada vídeo para que a gente possa falar com bastante detalhe, né? Deixar tudo bem explicadinho. Tá bom, gente? Fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.